Boa noite, meu povo. Estão me escutando? Só aguardando o nosso mestre Vitor Lopes adentrar a live. Só um instantinho. Aí o homem chegou. Grande Vitor. Vitor tá entrando. Grande Vitor, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite, João. E aí, meu amigo, como estamos? Não é, meu amigo? Essa pandemia nos afastou, né? A gente já Pois tem a não é, correria do dia rapaz. a dia, ninguém pode mais se reencontrar. Tenho saudades Verdade. suas, Vitinho. Também. E aí, meu amigo, eu Nosso. acho que você ainda está um pouquinho balançado com tantas modificações que ocorreram no DP aí nessa pandemia, não é? Eu acho que ainda Pois é, rapaz. DP tá o caos, né? tá um caos, O né, governo Vitor? não ajuda, né? Se fosse só a legislação, né? Se fosse só a legislação, ficava calado, mas aí tem sistema, tem empregador web, aí tem parcelamento que não funciona. Aí o Você tem que povo depender de muita coisa. depender de muita coisa, aí tem que esperar os sistemas atualizarem, tem que esperar o povo saber o que está fazendo. Não tá fácil, não, mas Os foi bom percalços, né? também. Eu gosto de ver as coisas positivas em tudo, sabe? O pessoal fica perguntando por que eu levo as coisas com muita leveza, com Humor, né, muito Vitor? humor, né? O humor típico do cearense, né? Porque, primeiro, eu acho que não adianta a gente ficar se lamentando, já começa por aí, né? E cearense já não tem essa característica de ficar se lamentando. Cearense faz humor com ele mesmo, né? É, Então, já começa por aí. E segundo, que eu acho que a gente vendo tudo isso acontecendo, apareceu muita oportunidade, né? Então, sim, com quem soube certeza. aproveitar, ou quem está vendo uma oportunidade diante de tudo isso, e aí respeitando toda a situação, né, de pessoas doentes, etc., mas de gente que estão desempregada, de gente que tá fechando emprego, né, empresas, mas Vitor, tu para o, citou D, agora, tu citou te para o cortando um DP ponto foi uma situação muito boa. O DP Tu tem, tem, citou um ponto tem importante que foi empresas que fecharam, né? Ontem eu vi uhum. algo, reportagem falando de empresa que fechou, mas eu ainda não vi reportagem falando de empresas que se reinventaram durante a pandemia. Se alguém já tiver visto, fale aí, por favor, que eu vou buscar, mas eu não vi, mas eu conheço. Eu conheço aquelas empresas que sofreram, conheço. E conheço, vou até usar aqui um exemplo de duas empresas do mesmo ramo de atividade, que uma, o cidadão, o empresário, ele aceitou a mudança, as novas tecnologias, isso há 6, 7 meses antes da pandemia. E o outro empresário, muito resistente, o que foi que aconteceu? Esse empresário que aceitou as modificações, na crise, ele bateu recorde de faturamento. Ele escalonou o seu faturamento, batendo recorde. Ele abriu loja durante a pandemia, do ramo de alimentação, logicamente, e ele está próximo a abrir mais outra. E o outro, por sua vez, ele não fechou loja, mas ele sofreu porque ele só ficou com uma aberta. Ele poderia ter ficado com outras, não ficou porque não se adaptou à tecnologia. Mas é isso aí. Verdade. Vitor, A hoje a nosso assunto a oportunidade, gente vai falar bastante, a vai oportunidade do DP adentrar, foi muito grande. a gente vai adentrar aí ao Simples Nacional, né? Falar aí de folha de pagamento, tem muita coisa aí para falar, você é o mestre. Hoje a gente tá falando, mas acabou que a gente não se apresentou, né? Vou logo apresentar aqui meu amigo Vitor, grande Vitor Lopes, um dos maiores especialistas aí de departamento pessoal do estado do Ceará na atualidade, que já vem aí com essa alta aí de um tempo atrás. E o Vitor hoje ele participa da comissão, né, Vitor?
da Comissão Trabalhista. O Vitor é empresário contábil, presta aí bastante consultoria, professor também, grande professor, nota 10. E vou me apresentar aqui também, para quem não me conhece. Eu sou João Neto, também sou professor, sou contador e hoje eu participo da comissão do Simples Nacional. Estou aqui representando a comissão do Simples Nacional e o Vitor, ao nosso convite, para falar desse assunto tão importante e tão polêmico dentro do Simples Nacional. Vamos lá, Vitão. O que é que você tem a dizer? Pois é, gente, eu sou coordenador da Comissão Trabalhista do CRC, né? Para esse ano de 2020, a gente que tinha aí alguns projetos presenciais para realizar, mas por conta de toda essa paralisação, a gente, infelizmente, tem atendido somente de forma online, né? O que também foi muito bom, porque hoje a gente tem conseguido atingir bastante gente do interior e até fora do estado. A comissão tem feito um papel relevante, assim como o próprio CRC, que durante toda essa pandemia já realizou diversas lives. Semana passada já estive também com um oficial de justiça do trabalho, então tentando fazer com que os profissionais fiquem qualificados durante esse período de pandemia, né? E é isso, eu recebi o convite aí da Comissão do Simples, o CRC tem essa parceria entre as comissões, então hoje nós vamos tratar um pouco sobre cessão de mão de obra, né, no Simples Nacional, e vamos bater um papo legal aqui, né? O tempo é curto, mas dá para a gente conversar um pouco a respeito de tudo isso, né? Primeiramente, João, acho que é importante a gente ter esse conceito do que é cessão de mão de obra, né? O parágrafo 3º lá do artigo 31 da Lei 8.212, ela trata essa definição do que é cessão de mão de obra, e para a Receita Federal também, né, ela deve utilizar essa mesma interpretação da Lei 8.212 para fins da legislação do Simples, né? Uhum. Então, se você for ler lá o parágrafo 3º, né, do artigo 31, ele diz assim, entende como cessão de mão de obra, colocar à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados, né, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. E aí, se você for mais a fundo dentro desse conceito, né, de cessão de mão de obra, de colocar pessoas à disposição, a serviço de um contratante, a IN 971 da Receita Federal, né, ela também traz de forma bem mais explicada, bem mais detalhada, o que está previsto aí nesse parágrafo 3º. Então, se você for lá no artigo 115 da IN 971, então ele vai dizer que a cessão de mão de obra, colocação, à disposição da empresa, contratante, e suas dependências, traz praticamente a mesma definição. E aí ele vai citando nos parágrafos, né, do próprio artigo, por exemplo, dependência de terceiros, né, o que é? Então, são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não seja as suas próprias e não pertencem à empresa prestadora de serviço. Aí lá no parágrafo 2º, serviço contínuo são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem de forma periódica ou sistemática, ligados ou não à sua atividade fim. Então, eu não preciso prestar um serviço que atenda a necessidade fim do contratante, né? E seja realizado na forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. E aí no 3º ele diz, colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do trabalhador em caráter não eventual, né, respeitando os limites do contrato. Então é isso. Essa definição é importante porque muitas vezes a gente pode até falar aqui um pouco sobre a pejotização, sobre a terceirização da mão de obra, que são coisas diferentes, mas ceder o trabalhador, a caracterização da cessão de mão de obra se dá pelo fato de eu, como prestador, colocar à disposição para um contratante os meus trabalhadores para efetuar qualquer tipo de serviço. E aí, especificamente no Simples Nacional, a gente vai ver aqui algumas coisas. É um caso interessante, eu vi, eu não sou do DP, né, mas como bom contador, a gente conhece bastante da área, também tem que conhecer.
e a gente tem que interagir bastante. Me chegou a situação, Vitor, na segunda-feira, algo parece que estava até combinado com a live. Foi a situação de um cliente que ele é do Simples Nacional, ele tem uma empresa prestadora de serviço, qual ele tem mão de obra. E acontece que ele presta serviço para grandes indústrias, grandes empresas, uma delas é a M. Dias Branco. A M. Dias Branco, a gente sabe muito do seu funcionamento, como é, e o que acontece? Nesse caso específico dele, né? A M. Dias Branco na verdade, no seu serviço tem parte de cessão de mão de obra. E essa cessão, eles estavam querendo meio que regulamentar. Mas como é que funciona a cessão dele? Como é que funciona o serviço dele, na verdade? Ele não cede o funcionário dele para prestar o serviço para a M. Dias Branco. Como é a situação? Esse funcionário vai lá prestar um serviço, muitas vezes esse serviço ele está levando algum produto que a M. Dias Branco comprou dessa empresa, ele está indo instalar, fazer a instalação, fazer todo esse processo. Lembrei bem, já trouxe ao assunto. E existem, por que eu estou trazendo o exemplo dele? Existe essa situação que não é só aquela empresa que vai ceder, tem exclusividade em ceder mão de obra, mas é aquela empresa que ela está ali prestando algum outro serviço, mas dependendo desse serviço pode existir o fato da cessão de mão de obra. Pode esclarecer isso aí, Vitor, para a gente? Sim, como a gente viu aqui na definição, né, as empresas podem Eu acho que exercer atividade. bem parecido com o que tu falou aí no artigo 1º da IN 971, né? Nas dependências de terceiros. Isso. Então, primeiro é isso. A gente, entendendo esse conceito de cessão de mão de obra, a gente já consegue avançar com muita coisa, né? Primeiro que, assim, a gente vai tratar aqui um pouco sobre o Simples Nacional, mas as empresas que não são do Simples Nacional, que podem exercer atividade com cessão de mão de obra, precisa ter essa característica de que a atividade que vai ser prestada não vai ser da empresa dela, né, e que os funcionários vão exercer uma atividade em independência de terceiro. Essa atividade, é lógico e evidente que esse trabalhador que está indo prestar um serviço lá, primeiro, não pode ter as características de um trabalhador normal, né? E nunca, em nenhum momento, a M. Dias Branco, aí no seu caso, poderia cobrar do trabalhador que está prestando um serviço dentro da dependência dela, que ela venha bater horário, que ela tenha a obrigação de farda, né, de uso de farda, de alimentação, né, de conceder, de fazer qualquer tipo de desconto, de efetuar qualquer pagamento, porque aí vai caracterizar o vínculo empregatício para a M. Dias Branco. Então, primeira coisa é isso, assim, não, de forma nenhuma, no contrato de trabalho, nessa prestação de serviço, não pode ter essa caracterização de vínculo laboral. Então, muitas vezes, acontece isso. Muitas vezes, a própria prestadora cede o seu trabalhador e quando chega lá, o trabalhador é cobrado pela contratante como se fosse um empregado. E aí, como se realmente ele tivesse que prestar conta de alguma situação, sendo que não pode acontecer dessa forma. Então, Vitor, eu vi também outro caso, há muito tempo atrás, que não era na M. Dias Branco, era uma empresa de mesmo porte até, e tinha toda essa questão do funcionário, mas lá, até porque ele levava material da empresa, ferramenta para prestar o serviço, e tinha toda essa questão de prestação de contas, de tudo isso, até mesmo na entrada e na saída. E outra que a gente também é muito comum e faz um pouco do que a gente está falando, é a questão da pejotização. O cara abre uma empresa, um MEI ou alguma coisa para prestar serviço para outra, sendo que ela está lá 24 horas, com todas as características, né, de funcionário, sendo que o cara emite uma nota fiscal no final das coisas. Então, isso também não pode acontecer. Outra situação muito comum dentro dessa... que
acaba separando e melhorando nosso entendimento é que o trabalhador, como ele não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa contratante, é de responsabilidade da prestadora do serviço. Sempre que o cara vai faltar, tem que colocar outro no contrato, né? Então, o que está acertado não é quem vai trabalhar, e sim o serviço que vai ser prestado, independente de quem vai acontecer, né? Então, tem essa situação também, e o que descaracteriza qualquer tipo de vínculo quando o funcionário, por algum motivo, não puder ir ao trabalho e a empresa prestadora tem que fazer a substituição. Então, não é o que está sendo, não é quem está sendo contratado e quem vai executar o serviço, mas sim o serviço que vai ser prestado e contratado. Então, também tem esses pontos para a gente falar aqui um pouco também. Mas é complicado. É complicado porque as empresas fogem muito do que está previsto na legislação e a gente vai ver que para o Simples Nacional aí é que fica mais complicado as empresas terem... Porque por desconhecimento acabam... E até porque, Vitor, também vale a pena lembrar e citar bastante a questão das empresas normais, que isso é muito em vista perante pode-se dizer, a Receita Federal. Empresas de regime normal contratar a empresa do Simples apenas mão de obra. Porque aí ele iria estar economizando em quê? Ele iria estar meio que burlando a legislação, mas economizando em terceiros, INSS patronal, todos os tributos que o Simples Nacional está isento de pagamento. Exatamente. Até tinha separado aqui realmente esse ponto, né? Porque a intenção do legislador, né, do objetivo da Lei Complementar 123, de trazer essas exceções, essas vedações em alguma coisa, é justamente disso, né? Das empresas utilizarem uma mão de obra que é intensiva, de certa forma, né, para realizar as atividades, e aí ter redução nas suas contribuições previdenciárias, né, substituindo o recolhimento da folha pelo Simples, né? Então, realmente tem essa preocupação, inclusive, dentro da Lei Complementar 123, a respeito de evitar com que essas empresas possam estar fazendo de forma indevida o uso do benefício do Simples Nacional. Sim. Mas vamos falar aqui, tem muita coisa, João. Eu separei que arruma de coisa aqui. Bora lá, fale aí, fica à vontade, você é o mestre. Né? Pra gente poder falar, né? Eu vou lembrando, a gente vai falando dos assuntos, eu vou lembrando, vou trazer na prática, unir na prática aí com a nossa teoria, para ficar mais claro. Então vamos lá, a Lei Complementar 123 do Simples Nacional já teve aí algumas alterações, né? Mas a base vem da Lei Complementar 123, e lá no artigo 17, né, ele fala que trata das vedações, né? Das vedações das empresas que podem optar pelas contribuições, recolher os impostos e contribuições pelo Simples Nacional. E lá no item 12, ele fala que as empresas que realizam cessão de mão de obra, elas não podem ser do Simples Nacional. Então, assim, de cara, quando você vê o que está no artigo 17 da Lei Complementar, né, que ele está tratando de vedação, então ele está dizendo o seguinte, olha, em hipótese nenhuma, empresas que realizam cessão de mão de obra não pode ser do Simples Nacional. Tá? Então, assim, de cara, se a gente for parar para ver o que está lá no 17, a gente encerra a live, o nosso assunto está tudo certo, porque não pode, pronto, né? Está tudo certo, então é o que está previsto. Mas aí ele tem a questão das exceções, né? As exceções. Toda regra tem sua exceção. Né? Toda regra tem a sua exceção. E aí, lá no artigo 18, no artigo seguinte, trata das exceções, e ele trata com exceção das atividades que estão no anexo 4. Então, lá no parágrafo 5C do artigo 18 da Lei Complementar, ele diz que, sem prejuízo ao que está previsto no parágrafo 1º do 17, que trata das vedações, as atividades de prestação de serviço, e aí ele diz as seguintes, né, serão tributadas exclusivamente no anexo 4. E ele diz o seguinte, e estas atividades que estarão no anexo 4, elas não estarão incluídas no Simples Nacional para as contribuições. E aí, beleza, a gente vê o 5C do artigo. Olha, beleza, eu vou colocar aqui umas atividades, essas atividades são de cessão de mão de obra, elas vão ter que ser obrigatoriamente do anexo 4, e ele diz o seguinte, olha,
Tratando-se de contribuição previdenciária, eles podem realizar a cessão de mão de obra, mas elas não estarão incluídas na tributação do Simples Nacional e não irão recolher a patronal pelo Simples, vão recolher de acordo com o que está previsto lá no artigo, no inciso 6º do artigo 3º, e etc., que fala o quê? Sobre o recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, beleza, exceção de mão de obra, obrigatoriamente tem que ser do anexo 4, para prestar serviço com cessão de mão de obra, mas vocês não vão recolher o INSS no DAS, vocês vão recolher o INSS patronal da forma como você deve fazer na folha de pagamento, e bonitinho, sem problema nenhum. Então ele já traz essa situação. O fisco está se eximindo de qualquer prejuízo no caso do recolhimento do INSS, né? Exatamente. Se você analisar, a Receita é muito inteligente nesse sentido, porque ela diz, olha, beleza, tu vai prestar serviço com cessão de mão de obra? Vai. Beleza, mas aí tu vai ter que recolher sobre a folha de pagamento. Porque se tu for pelo Simples Nacional, vai sair ruim para mim. Então, fica na folha, presta serviço, emite as tuas notas, faz as retenções, a gente vai falar sobre a retenção, e aí tá tudo certo. Então, ele já fala o seguinte, patronal pela folha de pagamento. E aí ele cita as atividades, construção de imóveis, serviço de vigilância, limpeza, conservação, ele traz os itens lá no artigo 5C ou no parágrafo 5C do 18. E aí tem o artigo 5H, e aí ele fala o seguinte, olha, e aí ele vem confirmando tudo que a gente vem falando. Olha, a vedação que está lá no item 12 do 17 não se aplica ao que está o item 5C do 18, que é justamente essas atividades que a gente viu. Então, beleza, tem que ser obrigatoriamente do Simples, não recolhe a patronal no DAS, recolhe sobre a folha, e não se preocupe que você não vai ser excluído do Simples Nacional, porque ele está excetuando essas atividades para que possa fazer atividades com cessão de mão de obra. Então, massa. Então, beleza. Então, essa é a exceção. Quem é do anexo 4 do Simples Nacional, e aí ele cita as atividades, serviço de vigilância, limpeza, conservação, serviço advocatício, que não recolhe também o INSS no DAS, recolhe sobre a folha. Então ele dizendo, beleza, pode ser do Simples, desde que não recolha patronal no DAS, e que vocês não se preocupem que vocês não vão ser excluídos do Simples por conta do que está previsto no 17, que trata das vedações. Então, vai te dar uma garantia, né? Já dá uma garantia nisso aí, né? Então, o que mais aqui a respeito desse assunto, né? A gente falou que isso é objetiva, né? Evitar que as empresas utilizem dessa mão de obra intensiva, né? E tenham aí as suas contribuições previdenciárias substituídas por contribuições incidentes sobre a Receita. Então, não vai ser sobre, no DAS, não vai ser sobre a Receita, vai sim ser sobre a folha de pagamento. Ok? Então, nesse caso, a legislação permite a opção pelo Simples Nacional. Bem simples. Então, peraí. Eu estou com uma atividade que eu sou uma empresa que eu sou optante do Simples e sou do anexo 3 e presto serviço com cessão de mão de obra. Não pode, está fora. Então, depende de qualquer outro anexo que você seja do Simples Nacional, que não seja o anexo do 4, você não pode prestar serviço com cessão de mão de obra, porque a exceção exatamente está no anexo 4. E o que a gente vê muito, pessoas de outros anexos prestando serviço com cessão de mão de obra, e o pior, emitindo nota fiscal, sem retenção do INSS, que a gente vai falar aqui um pouco também, mas prestando serviço com cessão de mão de obra. Cara, a gente vê muito essas, eu chamo de aberração até, velho. Porque a gente vê cada coisa. E eu vou te dizer, mas sabe qual é o problema, João? Isso é muito comum. Em outras situações, dentro da contabilidade, isso é muito comum. Por quê? Porque fora que existem muitos planejamentos tributários de risco elevado que o cidadão paga para ver isso acontecer. Né? Mas sabe o que é? É porque é o seguinte, a gente vem passando por um momento, né, a gente teve uma live falando sobre compliance e a gente tem visto que a contabilidade ela está indo para uma integração
de setores muito grandes, de tudo eletrônico e etc. Mas muitas vezes, você falando aí de planejamento tributário, o planejamento tributário acontece com o dono da empresa e com o contador e com o advogado no máximo. E aí, por exemplo, tudo aquilo que está sendo planejado não é compartilhado com os setores. É o exemplo mais simples e é o que gera toda essa complicação, é porque é o seguinte, quem é que gera a É nota algo fiscal da muito tua empresa? macro, na verdade. Ele não é micro. Ele acaba sendo Exatamente. macro. Quem é que gera a nota fiscal da tua empresa? É a menina lá do financeiro. A menina lá do financeiro, ela não sabe da legislação do Simples Nacional. Ou ela não estudou, não passaram para Talvez nem ela. estudou contabilidade, não sabe nem o Nem estudou significado de um contabilidade. CFOP, de um CST. Não sabe. Então, ela assim, ela vai gerar nota, ou ela vai fazer assim, ou ela vai gerar nota. Não, eu fiz assim porque me ensinaram, ou então ela vai fazer o que o sistema está oferecendo para ela. Se ela quer colocar o valor, vai haver a retenção de forma automática? Se não houver, ela vai salvar a nota e vai Hoje, Vitor, gerar. a gente também vê muito aí, tem um sisteminha que quando é nota de serviço, você pode deixar parametrizado já no seu sistema de venda e ele já emite automático. Só que é parâmetro. Ele não... Muitas vezes não tem essa situação a se analisar, a se Pois é, fazer a então retenção. isso gera toda uma complicação. Eu já tive vários. E assim, várias situações que lá na empresa que eu trabalhava, acontecia muito assim. Sempre que havia nota fiscal que fosse uma prestação de serviço, eles passavam a nota para o DP analisar se aquela nota tinha ou não retenção. Então, sempre a gente teve esse critério de analisar as notas fiscais para saber se a nota estava emitida correta, se o INSS estava destacado correto ou se não estava. Então, muitas vezes a gente percebeu isso. Quando não vinha a retenção, a gente tinha que consultar se era uma empresa do Simples, qual era o anexo que ela estava. Tudo isso ficava fácil, apesar de ser um pouco chato, ficava fácil porque hoje eu tenho como consultar se a empresa é do Simples, eu vou lá no portal, boto lá o CNPJ, vai dizer que é do Simples. Eu posso pegar o CNPJ dela, ver as atividades e ver qual é o anexo que ela está. Então, dessa forma, a gente tinha aí um pouco de informação, de pesquisar e etc. Mas muitas vezes não é o que acontece na realidade. Então, eu peguei vários casos de empresas que eram do anexo 3, prestando serviço com concessão de mão de obra, e simplesmente era catada a nota fiscal, porque não se tinha conhecimento. Então, a Vista gente não grossa, não era poderia nem vista aceitar. grossa, né? Não era nem vista grossa, mas passava despercebido muitas vezes. Mas quando a gente analisava, opa, peraí, essa empresa é do anexo 3, ela não pode prestar serviço com concessão de mão de obra. Então tá errado. Eu ligava lá para a empresa, não, mas a gente pode. Não, pois me deu um embasamento, a gente não vai aceitar a sua nota. Por quê? Porque no final das contas aquela nota ela não era devida, porque ele não podia prestar o serviço, e que ele corria o risco de ser excluído do Simples e depois, sei lá, trazer um problema para a empresa que era a contratante, que é a responsável muitas vezes pela retenção, pelo recolhimento do INSS. Então, tudo isso, eu como tomador, tenho que ter essa preocupação, porque o recolhimento sempre é do tomador a responsabilidade. A DCTF Web, ela até a REINF e a DCTF Web, ela está travando isso. Então, quando eu tenho uma nota de serviço tomada, eu tenho que declarar na REINF. E aí a retenção tem que estar correta, o enquadramento tem que estar correto, tudo bonitinho, porque eu que vou recolher, a responsabilidade é minha. Então vai que eu pego uma nota fiscal dessa e o cara é do Simples e aí não é, ele diz que é, mas não é, ou então ele é desonerado e não colocou a retenção reduzida, então eu vou recolher 11% porque ele não tem. Então tem uma série de situações que a gente Vitor, precisa tomar cuidado. tem uma coisa que a nossa profissão me ensinou bastante, eu aprendi isso logo, é que é a história, eu só acredito vendo. Não adianta acreditar, fulano me disse, é isso, é aquilo. Cadê a fonte? Cadê a fonte da informação? Vamos buscar. Não adianta você acreditar no que o cara, minha empresa é do Simples. Para ele é do Simples. Como eu vejo muito empresário às vezes dizer, não, minha empresa é do Simples. Eu tô. Só que ele era do Simples ano passado. Às vezes ele sai, o contador informou, ele é aquele cara dislexo que não lembra ou que não liga mesmo. Ou pode ser um cara que estourou o faturamento, ele era do Simples até o mês passado, deixou de ser do Simples.
já tem informação para a Receita Federal, a gente já consegue consultar isso publicamente, mas ele não sabe, ele está te dando uma informação errada. Certo. Então, é muito complicado, porque o problema é lá embaixo. Não é quem está fazendo planejamento, não é quem está sabendo, porque o contador, quando ele recebe a informação, já aconteceu tudo. Então, a reverter todo esse processo é que é complicado, muitas vezes não reverte porque dá trabalho, porque simplesmente não vale a pena. Na cabeça de muitos, né? O que é errado dentro desse sentido. Então, é difícil, complicado demais. E aí tem essa, assim, falando dessa questão da retenção, né, dos 11%, né, primeiro que, onde a gente vê, né, onde a gente trata de retenção, né, basta ir lá no artigo também 31 da Lei 8.212 e fala sobre as retenções, sobre a nota fiscal, dos serviços prestados, né, quando ocorrer serviço com cessão de mão de obra. Então, lá ele diz o seguinte, é legal a gente ler quando a gente vai para a legislação, porque é muito claro as coisas. Às vezes a pessoa não quer ler, não quer ver. Mas olha só, a empresa contratante de serviço, executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter os 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço em nome da empresa cedente da mão de obra. A importância retida até o dia 20 do mês subsequente, né, da emissão da nota fiscal ou até o dia imediatamente anterior, caso não for o dia útil. E aí ele diz o seguinte, olha só que interessante. O artigo 1º, o parágrafo 1º diz o seguinte, o valor retido que trata o caput deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente de mão de obra, da prestadora de serviço, através do recolhimento do INSS da folha de pagamento. Então, eu presto o serviço, destaco na nota 11%, o tomador recolhe a favor do prestador e eu me compenso na minha GPS da folha de pagamento. Então, tá claro. E ele fala sobre o destaque. Quem é que faz destaque? Quem é que explica na nota, no corpo da nota que está sendo destacado 11%? Ou se for empresa desonerada 3,5%, são poucas empresas que fazem isso. Porque lá embaixo a pessoa não tem a informação correta. Isso não significa que a ausência do destaque do INSS, porque a prestadora não colocou, é que eu não vá recolher. A responsabilidade é da tomadora do serviço. Então, sempre é da tomadora. Então, ela precisa tomar cuidado. O fato de não ter o destaque não significa que ela foi beneficiada, não. É porque alguma coisa aconteceu. E, nesse caso, houve aí o esquecimento. Erro e da aí, emissão com a da nota REINF... fiscal. É igual a gente se remeter ao fato também do Simples Nacional emitir uma nota fiscal de produto para uma empresa de regime normal e não destacar ICMS. Às vezes por esquecimento ou até mesmo falta de conhecimento. Exatamente. E aí, dentro desses cruzamentos que a gente estava falando, olha, a REINF, agora as empresas que estão obrigadas a REINF, as duas empresas precisam declarar a mesma nota. Então, vai declarar o prestador e vai declarar o tomador. Vai haver um cruzamento, é a mesma informação. R2010 e R2020 lá dentro da REINF. Ora, na hora que o tomador declara a nota, ele já se responsabiliza pelo recolhimento e a Receita vai cobrar de quem? Vai cobrar do tomador. Então, a importância de saber se a nota, né, na prestação de serviço, concessão de mão de obra, ela vai ter ou não aí o destaque dos 11%. Lembrando que nós estamos falando aqui, né, de cessão de mão de obra no Simples, existe aqui. Nós estamos falando aqui de serviço, retenção de 11% de uma forma geral. Mas vamos ver o que o Simples diz, né? Eu sou do Simples, eu presto um serviço, eu tenho que destacar essa nota, eu sou obrigado a reter os 11% ou não sou? Tem as suas exceções também. Então é importante a gente falar aqui, né? Então, olha só, artigo 191 da IN 971. As MES, as EPPs optantes pelo Simples Nacional, que prestaram serviço mediante cessão de mão de obra, não estão sujeitas às referidas retenções do artigo 31. Então, ele está dizendo, opa, então peraí, se eu sou do Simples, então, Vitor, tudo isso que está falando aí de retenção, eu não preciso me preocupar. Mas aí, exceto as MES e EPPs do anexo 4, que é justamente que presta setor de mão de obra. Então, o resto, está dizendo o seguinte, anexo 4 e 5 até 2008, e a partir de 14 de dezembro de 2016, ou de 2006,
Peraí, MEs e EPPs optantes pelo Simples Nacional, anexo 4, a partir de janeiro de 2009, né? 2008 para trás era anexo 4, anexo 5. A partir de janeiro de 2009, só o anexo 4. Está dizendo, o resto dos anexos tem que ter os 11%. Quer dizer, perdão, o anexo 4 tem que ter os 11%, porque ele tirou da condição. O restante do Simples não precisa ter a retenção dos 11%. Em regra geral, o Simples não tem a retenção. Mas se for do anexo 4, esse é exatamente o que é permitido para fazer a cessão de mão de obra, que pode estar dentro do Simples e que não precisa se preocupar com exclusão, vai ter que fazer o destaque dos 11% na prestação de serviço. Então, olha aí. A gente, às vezes, acha que é do Simples, não. Então, não vou colocar, não vou destacar os 11% na nota. Problema também, né? Outra situação específica. Pois é, então, muito cuidado, né? A gente tem visto muitas empresas, inclusive até saiu essa semana, né, que as empresas do Simples não serão excluídas, né, por esse ano de 2020 por conta de tudo isso, por conta de dívida, né, por conta, né? A notícia saiu essa semana. Mas é uma preocupação que a gente que nós temos aí na legislação desse ano, que a gente precisa ter bastante cuidado e na interpretação também. Como é o caso aí do Simples, como é o caso também, Vitor, que eu vi acontecer muito agora em julho, foi sobre a postergação dos pagamentos de Simples Nacional, que foi postergado apenas os federais lá para outubro, novembro e dezembro, e municipais e estaduais deveriam começar a ser recolhidos agora em julho. Aí eu vi muita confusão, empresário dizendo, não vou pagar agora em julho não, porque me falaram que eu vou pagar só em dezembro. Aí você vai lá e mostra a legislação. Aí como eu vi também, muita gente já pagando integral agora em julho, ele podendo ter prazo, ele tendo prazo a pagar os tributos federais, não, já pagou integral logo agora em julho. Bom, né? Tinha o dinheiro reservado. É verdade. A patente não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil, não, porque é muita legislação, né? E muitas delas vêm através de medida provisória. E aí, quando a gente pensa que está na medida provisória, ela já caducou, ou já apareceu, já converteu em lei, já mudou o que estava previsto na medida provisória, essas prorrogações. A gente viu isso agora por conta da contribuição dos terceiros, que as empresas do Simples estão isentas, mas, em regra geral, aqui na folha de pagamento, foi prorrogada, e aí estava na medida provisória 932, aí ela caducou, mas o Senado tinha mandado o projeto de lei para o presidente vetou o projeto de lei, e aí ficou aquele limbo sem saber se eu poderia ou não compensar o mês de junho, né? Recolher com redução de alíquota. Tá uma confusão, tem que ter paciência e ver os históricos da lei para não estar tomando decisão errada, né? Uma decisão errada. Né? Mas assim, você que poderia falar aí, você que é já mais da sua área, né? Inclusive quem, dependendo do anexo do Simples Nacional, se tiver folha de pagamento, aí o cálculo do Simples é com base no fator R. Rapaz, eu fico tentando entender aquele fator R. Eu não sei não. Eu acho que é por isso que eu gosto do DP. Deixa o fiscal para quem é do fiscal, porque até hoje eu fico entendendo como é que funciona. Vamos deixar o fator R para uma outra live. Porque o fator R... Me perguntam sempre assim, ó. Sempre no final do mês, a empresa continua sem folha de pagamento? Eu descontinua. Aí pronto. Aí a pessoa lá no fiscal diz assim, ufa. Você vai assim, ufa. Porque o fator R você tem que trabalhar primeiro. Você tem que observar um dos fatos a se observar os valores de faturamento, né, da empresa, dos 12 meses. E se observar também, é igual à história, Vitor. Eu costumo dizer que o fator R para o empresário, né, na visão do empresário, que o fator R, eu falo isso porque os empresários muitas vezes a gente explica, mas ele não entende. Muitas vezes o fator R é igual ao novo cálculo do Simples Nacional. É um simples que não é simples, que acaba complicando um pouco. E para a gente entrar no fator R agora, é melhor deixar isso para uma outra live, para a gente vir no passo a passo. Porque é um pouco... não me chame não. Chega e chame outras pessoas. Chama outras pessoas aí do fiscal, porque eu não... Rapaz... Chama. Vitor tocou num ponto importante aí,
que foi a questão das retenções. Eu conheço muitas empresas contábeis, lembrei agora do nosso amigo Kilder, empresa contábil, não é escritório contábil, empresas contábeis que muitas vezes o pessoal esquece de fazer o processo da retenção. Lá você citou que lá vocês faziam pelo DP, lá a gente já faz pelo contábil, a gente observa muito isso pelo contábil. É o caso também das DCTFs web, Vitor. Às vezes a gente dando aula por aí, a gente troca muita ideia com o aluno. Muitas vezes eu vejo DCTF web sendo feita pelo setor fiscal. Eu acho que isso é algo que é do DP. É o DP que está ali. Muitas vezes, assim, lógico, era passado para mim, não era para saber se a nota fiscal como um todo estava correta, se o IPI, o PIS, COFINS, não. A preocupação era com o INSS, que estava lá destacado, com o INSS, tem a ver aí com o DP, o recolhimento previdenciário, influencia na DCTF Web, e aí sim, eu entendo que hoje, a DCTF Web, ela é do DP, porque ela é meramente previdenciária, então, tinha esse procedimento de conferência do destaque do INSS. Se as outras coisas estavam erradas, a gente podia até dar um alerta, mas a gente se preocupava com o INSS. O restante era com o fiscal contábil. Mas era nessa preocupação de saber se o destaque estava correto, porque aí eles iam lançar lá na REINF, né? E a REINF aí é uma obrigação do setor fiscal, eu entendo. Então, eles lançavam na REINF que ia influenciar na DCTF Web. Então, era importante a gente saber que quando a gente fosse encerrar, ia ter lá uma contribuição previdenciária de alguma nota fiscal e a gente não ia se assustar porque passou pela gente, a gente sabia do que se tratava. Então, era mais nesse sentido. Para não ter que ficar voltando, o que foi que essa nota fiscal aqui? Já passou pela gente? Outro que foi isso, que foi aquilo. Né? Então já era mais nesse sentido da gente já saber o que estava fazendo, porque a nota fiscal já havia passado pela gente. Então, não tinha que ficar perguntando de novo. E nem tinha que ficar perguntando, posso encerrar? Tem mais nota fiscal? Não. E aí tinha a rotina. Gente, é rotina. Eu fechava a folha dia 7, mandava o social, era a parte da folha. Fiscal a gente determinava um dia, sei lá, tinha até dia 10, dia 12, para eles fazerem o encerramento da REINF. E ali, dia 12, 13, a gente fazia o encerramento da REINF para ter um dia, 2 dias aí, para não dar problema. Nunca deixava para o último dia 15, né, que é o prazo da CTF Web. Uhum. Então, para dia 20 também o cliente tem aí um espaço de 5 dias para você mandar o DAF, né, previdenciário, e ele pagar e etc. Então tinha essa logística toda aí, né? Ele tem mas a gente sabe também, eu fiz um curso agora, sábado passado, eu finalizei, justamente sobre perde compra, CTF e REINF. E a realidade de muita gente é o seguinte, eu faço tudo, eu sou o faz tudo. Muitos alunos são aqueles contadores que faz tudo dentro da empresa, minha amiga. Eu pergunto assim, cadê? Pai, fala com o setor fiscal, ela, sou eu. Eu falo com o DP, então, sou eu. Não, sou eu. Não tinha nem argumento. Então, assim, inclusive eu dizia assim, rapaz, eu vou lançar uns cursos de setor fiscal, eu vou fazer. Eu vou lançar uns cursos contábeis. Me chame que eu me inscrevo. Então, assim, eu faço tudo, né? Então, nesse caso, aí é correr para abraço. Bate o escanteio e corre para cabecear, né? Ou então troca o pneu do caminhão descendo a ladeira, né? Exatamente. Olha aí, a minha amiga Marlúcia Rodrigues, lá da comissão dos personalidades por aqui. Eu vou deixar registrado um abraço, que é o caso do nosso amigo Rondinelli Coelho. Passou também nossa amiga Edna, Vitor. Dos que eu estou lembrando aí, deixa eu dar uma olhada aqui. A Edna está no Simples Nacional, a Marlúcia está no CSC Mulher. Exatamente. Então tem muita gente aí envolvida com as condições. Solânia, a gente ela. Então tem muita gente importante aí. Pessoal, vamos... Vitor, acho que o cronograma do que estava programado, acho que a gente já conseguiu cumprir, né? Queria deixar aí um espaço para perguntas e participação do povo, para a gente conseguir sanar as dúvidas. Acho que foi um papo legal, bem direto. A gente trouxe muita
situação prática, trouxe a legislação e trouxe a adequação dessa legislação à prática. Inclusive, a gente acabou citando erros que acontecem bastante, que eu acho que as pessoas devem pegar esses erros para tentar não errar, né? Ou reduzir, mitigar esse erro. E já finalizando aqui, eu já vi aqui que é o Ricácio Júnior, já fiz uma pergunta. Deixa eu olhar qual foi a tua pergunta, Ricácio. Opa, pronto. Eu queria até, antes da pergunta dela aqui, só enfatizar o seguinte, né? Essa questão, a gente viu aqui, tem que ser do anexo 4, só pode prestar serviço se for do anexo 4, qualquer outro tipo de anexo que for concessão de mão de obra é impeditivo, é vedado. E a gente falou aqui um pouco sobre a exclusão do Simples Nacional. Empresas que foram excluídas essa semana saiu a notícia de que as empresas não vão ser desenquadradas. Tá. Mas, gente, exclusão do Simples Nacional é muito sério, principalmente para o DP. O fiscal, com certeza, para o contábil, vai ter as suas complicações, mas para o DP também é muito complicado. Então, por quê? Porque, vamos lá, você está lá dentro do Simples Nacional 2017, aí pega 17, 18, 19, 20. Aí quando chega próximo ano, tu vai ser excluído do Simples Nacional de forma retroativa. Gente, a confusão é grande. Para tu ajustar tudo isso, porque as compensações são... As compensações, aquilo que é pago via Simples Nacional, não dá para poder utilizar em GFIP, então tem que retificar a GFIP, aí as GFIPs vão ser em atraso, aí tu vai ter que abrir processo administrativo, porque elas vão gerar multas pelo atraso da obrigação, os valores que foram pagos tu não consegue alocar de forma simples também. Então, gente, gera um problema tão grande, né? E o Simples Nacional, apesar de ser simples, você precisa ter muito cuidado, precisa ter muita preocupação. Olhando tua cara, Vitor, eu lembrei agora de uma situação que o povo do DP passa e hoje nossos sistemas não ajudam muito, né? É o caso de eu chegar, eu estou devendo FGTS, eu estou sendo teu cliente, eu tenho ali 15 funcionários. Vitor, recalcula aí meus 3 anos de FGTS. Aí chega para mim e toma um susto no valor. Não vou pagar, não. Quando for próxima semana, eu mando tu recalcular. Rapaz. Aí você quebra o DP, meu. Eu lembrei, viu? Aí você mata o papai, porque não tem coisa pior do que fazer coisa retroativa e, no caso do simples, voltar para o presumido. Retificações de coisas do simples para o presumido é difícil. É muito difícil. Isso é sério. Chega tu falando aí, não, mas vamos mudar de assunto. Mas vamos lá, vê as perguntas do pessoal aí. O que nós Grande professor João Arlindo, nosso colega lá do IPOG, um abraço a você. Homem lá do Goiás. De Goiás? Tá boa. O João Arlindo, grande personalidade lá, de Goiânia. Vitor, tem uma pergunta aqui. Cássio, certo? Só procurando ela aqui. Achei. Pronto. Vai para ti, Vitor. O que ele diz, o Ricácio? Sou do Simples e presto serviço de transporte. Entrego gás porta a porta de distribuidoras de gás. Sou do anexo 3º. Algum problema? Nenhum problema, porque nós estamos falando aqui da cessão de mão de obra, né? A sua empresa, ela está colocando funcionários em outros locais? Não. Você está prestando o seu serviço. Pelo que eu entendi, eu não consultei o CNPJ dele, é como eu falei já no decorrer da live, que eu só acredito vendo, mas pela informação que ele deu, creio eu que ele tem uma atividade de transporte. Ele tendo uma atividade de transporte, ele está prestando serviço de transporte, aonde provavelmente ele esteja usando o transporte dele, que está agregado ao serviço. Já é uma situação diferente. Certo, Cássio? Veja se é isso mesmo. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? A gente já está aqui quase que encerrando. Queria deixar aí... Já deixei, né, um tempo para as perguntas. Pois, Vitor, o povo não está... Acho que deu para esclarecer aí a todo mundo.
Queria te agradecer, meu amigo, por tua disponibilidade e queria te desejar muito sucesso, sucesso lá na comissão, você como coordenador. Tenho certeza que você tem muitos planos, muitos projetos aí para tocar. Infelizmente a pandemia aí andou atrapalhando um pouco, mas é isso aí. É hora da gente se reinventar e Ó, queria deixar aquele abraço. se aparecer gente aí dizendo que a gente vai ter que ficar pós-pandemia fazendo coisa online e a gente não poder se encontrar, eu tô fora desse negócio, porque eu gosto é do presencial também. Eu gosto é de aglomerar com as pessoas. Então, É o calor a gente humano e tem a participação é totalmente vamos fazer o diferente. online, mas vamos fazer os presencial também, porque ver os amigos de perto, a gente poder abraçar, bater um papo, E conversar, comer não tem aquele nada. espetinho após o evento, né, Vitor? Exatamente, ali bem do lado do CRC, ali tá. É bom, É, viu? é bom. O homem agora evoluiu, agora tá no Nunca mais passei espaço por lá. fechado. Então tá evoluindo, tá evoluindo. Pois é isso Mas aí, é meu amigo. isso. Aquele abraço. Eu, eu agradeço todo mundo que passou aí. Eu vi que teve alunos meus também, seguidores. E é isso. Acompanha aí o perfil do CRC, gente, porque praticamente todo dia tem uma live com um assunto diferente. As comissões estão se movimentando. Eu vi agora tem a comissão do Simples Nacional. Eu vi algo a respeito da comissão do SPED. Tem a comissão do uma que até o nosso amigo o Kilder fez agora recente também, rapaz, que até a gente compartilhou a imagem. Tem a Comissão comissão de de... empreendedorismo, Isso, tem várias empreendedorismo. comissões, né? Vitor, Então, gente, também eu vale muito a vou pena. aproveitar o momento para falar. A Comissão do Simples vai ter um evento aí. A gente está, em breve, está divulgando aí um baita evento aí para a turma. Mas tô sabendo. Fui convidado. Bora? Convidado para participar desse evento aí. Que eu não sei quando é, mas fui convidado. Avisa Já aí, recebi o porque convite interno. não saiu nada ainda. Eu não quero estar Sem spoiler, sem spoiler. sem spoiler. É isso aí, meu Mas amigo. é isso. Agradecer ao CRC pela oportunidade mais uma vez. Faço questão de ajudar a classe. Faço questão de sempre que for convocado estar presente e disposto a ajudar. Então, e as comissões aí trabalhando, assim como a comissão do Simples nos convocou, a comissão do Trabalhista também tem feito muitas parcerias, então é isso. Como caminhar junto que dá certo. Bora lá. Um grande abraço, meu amigo. Até Tá, mais. gente? Abraço. Até mais.